Oi, 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 meu povo, como é que vocês estão? Galera, estamos aqui hoje para mais um aulão das nossas quinzenas e hoje a temática é super interessante. É uma temática que a maioria dos psicólogos morrem de medo de falar, que é sobre a organização financeira de quem trabalha na clínica de psicologia. Galerinha que tá chegando agora, me dá um oi, me fala se a imagem tá legal, se o áudio tá bacana pra gente começar o nosso conteúdo de hoje. Vou esperar vocês me responderem aí antes de eu seguir com o nosso conteúdo. O áudio tá ok, a imagem tá legal e a gente já começa. Tá tudo certo? A Aline, Letícia tá aqui comigo, Tamires. Vamos dar um tempinho pra gente começar. Galera, fala pra mim aí, quem é que de fato sabe se organizar com o dinheiro da clínica? Como que vocês organizam essa questão dos valores, né, de entradas e saídas em relação ao nosso trabalho, né, ao nosso consultório? Maria falou que estava ansiosa. Eu também, é uma temática muito, muito gostosa de trabalhar. Nós temos muito conteúdo para hoje. Ó, Maria falou aqui pra nós que a clínica é muito instável. O que vocês pensam sobre isso? Já que chegou aqui agora. Bom, galera, por que eu escolhi trabalhar com essa temática hoje, né? Por que eu saí um pouquinho da terapia cognitiva e resolvi trazer uma temática para qualquer psicólogo que atua na clínica de psicologia? Eu trouxe esse assunto porque tem aparecido muito perguntas aqui nas minhas caixinhas sobre essa temática. Perguntas sobre como se organizar financeiramente diante da instabilidade da clínica, né? Afinal, essa questão de ter uma clínica instável está instalado dentro de nós, né? Uma crença que está instalada dentro de nós. Todo mundo acredita que a partir do momento que eu escolho trabalhar com uma clínica de psicologia, com um consultório de psicologia, automaticamente eu estou já aderindo, né, essa questão da instabilidade. E aí uma das coisas que eu quero trabalhar com vocês, não sei se nesse aulão, mas às vezes no outro que eu irei falar sobre contratos, é que nem sempre a clínica de psicologia ela será instável. É claro que nós não temos garantias de contratos, mas a questão ela só é instável se a sua captação de clientes não estiver boa o suficiente. Somente assim a sua clínica se colocará nesse lugar de instabilidade. Então vamos começar com a nossa temática. Como sempre, eu estou seguindo o meu roteirinho aqui. Então às vezes eu vou olhar aqui para baixo, vou dar uma olhada, vou seguir o roteiro para que eu não perca, né, o fio da meada e para que vocês não fiquem também perdidos no conteúdo. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que vocês pensem sobre esse assunto, dinheiro, organização financeira, qual é a relação que vocês têm com o dinheiro? Qual é a relação que vocês têm com o dinheiro? Como que você lida com isso? Quais são as suas crenças embutidas em relação ao assunto organização financeira, ganhos, custos? O que você pensa sobre isso? Como você lida com essa questão do dinheiro na sua vida pessoal? Por que é necessário pensar sobre isso? Porque todo o nosso bate-papo vai seguir a partir disso. Da relação que você desenvolveu durante toda a sua vida em relação ao dinheiro. Quais são as crenças que você tem sobre o seu futuro financeiro? O que você pensa sobre cobrar ou não cobrar? Quais são as crenças que você tem entre o dinheiro / a psicologia, a vida do psicólogo? Se alguém aqui puder compartilhar comigo, eu vou agradecer os pensamentos de vocês. Eu acredito que esse aulão de hoje, ele será muito mais produtivo se nós estivermos todos participando. Então, se vocês puderem ir conversando comigo sobre as temáticas, eu vou agradecer bastante. Deixa eu tentar me aproximar um pouquinho mais aqui da câmera. Aí.
Vamos lá, então. Pensando aí nessa relação do dinheiro, né? Como vocês se relacionam com o dinheiro e quais são as crenças que vocês têm sobre essa questão, eu quero que vocês se perguntem o seguinte: o que vocês aprenderam sobre dinheiro e sobre organização financeira com a família de vocês? Com o meio que vocês estão inseridos. E por que eu pergunto isso? Por que eu já jogo essa reflexão aqui? Porque todas as dificuldades financeiras que nós temos, elas estão vindo de algum lugar. As crenças que nós temos sobre dinheiro, elas vêm de algum lugar, assim como qualquer tipo de crenças. Então eu olho, né, por exemplo, para a minha própria vida, né? A temática de hoje eu vou trazer muito como eu lido com isso, como eu me organizo diante disso. Na minha família, a gente nunca teve, né? A minha família nunca teve uma visão negativa do dinheiro. Nós nunca tivemos esse olhar. Só que nós sempre tivemos, né? Meu pai passou isso para nós, a minha mãe passou isso para nós. O meio ali na qual eu estava inserida acabou gerando esse tipo de informação de que o dinheiro, ele muitas vezes ele vai te causar problemas em relação a como você lida com ele. Então aqui para nós, por exemplo, tinha uma questão que acontecia com muita frequência e eu noto o quanto eu preciso corrigir isso nos meus dias, porque eu adquiri isso do formato da minha família. Então, por exemplo, o meu pai sempre trabalhou com comércio, né? Eu venho de uma família de comerciantes. Então, todos os meus tios, né, todos os membros da minha família, todos trabalham no formato autônomo, todos com o seu próprio negócio. E meu pai sempre teve a visão de que o dinheiro precisava estar na carteira. Então, no sentido de, se tem um boleto que vence hoje, né, um boleto de R$100 que vence hoje, e o único dinheiro que eu tenho são R$100 na minha carteira, eu não vou pagar esse boleto. Por quê? Porque eu não posso ficar sem dinheiro. Então, o que meu pai fazia? Ele atrasava as contas dele para não ficar sem o dinheiro na carteira. E hoje eu preciso cuidar muito disso, porque eu tenho muito uma visão de pagamento a longo prazo. E se eu não cuidar disso, provavelmente eu terei problemas se isso não for bem gerenciado. Então, a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Por que eu estou fazendo com que, primeiramente, vocês identifiquem essas crenças de vocês? Porque é esse formato, esse padrão de pensamentos e de crenças que vocês têm sobre essa temática que direciona os comportamentos que vocês têm em relação a essa organização. Então, vamos lá. Agora eu quero que vocês anotem aí, né, que vocês façam um exercício de reflexão sobre quais são as crenças distorcidas que vocês têm sobre dinheiro / psicologia, ou seja, dinheiro na relação do seu consultório. O que você, desde a faculdade, pensa sobre a sua profissão? Uma das crenças que já apareceu aqui nos comentários foi, deixa eu voltar, que a clínica é muito instável. Então essa é uma crença que um monte de psicólogos têm, que a clínica gera instabilidade, que a clínica é instável. Gente, isso é uma crença, tá? Porque isso não é fruto da realidade. É uma coisa que alguns psicólogos acreditam pela sua própria experiência, mas isso não necessariamente é real. Não necessariamente que é assim para todo mundo. Então, nós já temos uma crença aí que impede com que vocês olhem para a clínica de vocês com um olhar de captação direta, de captação constante. Eu só me permito ter a visão de instabilidade da minha clínica quando de fato eu faço com que a minha clínica seja instável. Então esse é o primeiro ponto. A Aline trouxe mais uma crença aqui para nós, ó, que não dá para ter conforto financeiro com a psicologia por conta da instabilidade. A outra, a Ana trouxe para nós, as pessoas não conseguem pagar o valor da sessão. Ó, mais uma crença que tá dentro de nós, que foi colocada dentro de nós através de experiências negativas que outros psicólogos tiveram. Então, nós temos aqui agora, né, que o pessoal trouxe 3 crenças. Eu vou citar algumas que eu anotei aqui, que eu ouço de vez em quando. Dinheiro não gera felicidade. Quem já ouviu essa? Não é necessariamente em relação à clínica, só que a maioria de nós tivemos acesso a esse pensamento aí
na nossa vida, né? No decorrer da nossa vida. Dinheiro não traz felicidade, não gera felicidade, pelo contrário, gera problemas. Dinheiro faz com que a gente seja escravo dele. Quem já escutou essa? A clínica em psicologia não dá dinheiro, não dá mesmo, viu, gente? Porque quem dá dinheiro é pai e mãe até certa idade. Psicólogo passa fome, gente. Essa eu escutei tanto quando eu escolhi fazer o curso de psicologia. Mas eu escutei tanto, né? Todas as pessoas que eu contava que eu ia trocar o curso que eu tava para fazer psicologia, praticamente todo mundo, eu não lembro uma pessoa que foi a favor disso, mas praticamente todo mundo falava pra mim, não, psicólogo passa fome, psicólogo precisa ter 3 empregos para conseguir ter um salário razoável, que é um outro pensamento, uma outra crença que eu trouxe aqui sobre isso. Cobrar do paciente gera desconforto, porque a gente trabalha com a saúde mental do outro. Se eu cobrar, as pessoas vão me achar egoísta. Se eu cobrar, as pessoas vão me achar mercenário. Essa eu escutei recentemente. Cobrar, gente, faz parte do nosso trabalho. E aí eu não consegui entender o porquê e como que nós pegamos esse tipo de crença sem questionar e entendemos e fazemos no nosso dia a dia como se ela de fato fosse uma realidade. Para ganhar razoavelmente, precisamos ter 3 empregos em psicologia. Então a gente precisa trabalhar numa universidade, ter a própria clínica e ainda trabalhar dentro de uma instituição. Ou eu preciso ter um trabalho no RH, ter o meu próprio consultório e dar algumas aulas. Então sempre eu mesma escutei isso de uma professora uma vez. Ela falou uma vez para nós, numa das supervisões que a gente fez, que o único jeito do psicólogo ter uma vida confortável, ele precisava ter 3 empregos e trabalhar aos sábados, tá? Essa foi a crença que eu cresci dentro da psicologia, que colocaram isso pra mim. Ó, a Isabela falou aqui, uma vez meu sobrinho de 18 anos disse, quero fazer psicologia. Na hora a mãe dele falou, ih, vai ser pobre. Olha lá, tá vendo? Gente, vamos ver outra. Ouvi essa declaração em um grupo de psicólogos que eu participo e vários colegas concordaram com essa visão. Remuneração boa, ó, a Pri trouxe outra crença aqui pra nós. Remuneração boa só daqui a 10 anos. Então vamos lá. Tendo uma visão aí agora de que nós temos essas crenças dentro de nós, que nós crescemos, né, quando entramos ali na nossa faculdade, quando iniciamos lá o nosso processo de escolha em relação ao curso, desde então essas crenças vêm sendo colocadas para nós. E elas não vêm sendo colocadas somente no formato verbal. Queira ou não, nós temos algumas evidências da realidade que mostram para nós que essas crenças aqui, elas têm um fundamento, elas têm um de onde vir. Elas vêm de algum lugar, porque hoje, infelizmente, a maioria, uma grande maioria dos profissionais da psicologia não vivem bem de psicologia. Isso não é um problema nosso, isso é um problema deles. E é isso que eu vou trabalhar bastante com vocês aqui hoje, não só aqui, mas tô para dar uma aula com a Marina também. Ela ignorou minha mensagem ontem, mas provavelmente ela topou. E a gente vai fazer um aulão sobre isso, né? Tem 2 aulões aí pra eu gravar com ela, uma sobre essa questão do psicólogo nessa questão financeira e de captação de clientes. E também quero fazer um aulão com a Marina para vocês sobre o Instagram, tá? Que é um tema que tem sido bem recorrente aqui no meu perfil essa semana. Então, pensando aí nessas crenças distorcidas que nós temos sobre dinheiro e a nossa própria profissão, eu quero, já que nós trabalhamos com terapia cognitivo-comportamental, eu falo isso aqui todo santo dia, eu vou trazer para esse lado, eu vou trazer para essa questão. Lembra o porquê que o funcionamento humano, o porquê que as pessoas sofrem por conta de um sistema de crenças distorcidos. Aqui é a mesma coisa. Pensando na nossa carreira, pensando no nosso dinheiro, enquanto nós ganhamos na clínica, tudo isso é diretamente prejudicado pelo nosso modelo cognitivo comportamental. Então, uma das perguntas que eu coloquei aqui para direcionar esse tema de hoje foi: por que essas crenças
né, que estão aqui dentro de nós, que as pessoas falam o tempo todo e que nós acreditamos muitas vezes, por que elas atrapalham a nossa prática e a nossa realidade? Por que isso na prática me gera prejuízos? Alguém sabe me responder? O que essa temática, esse funcionamento de crenças que nós temos sobre a nossa área, o porquê que isso tem a ver tanto com o nosso modelo cognitivo, quanto também com os nossos resultados na realidade? Deixa eu ver o comentário da Letícia aqui. Professores da faculdade já disseram, quem está aqui é por amor, porque por dinheiro ninguém faz psicologia. Chega a me arrepiar. Chega a me arrepiar. Porque, gente, grandes mestres com vasto conhecimento em psicologia, com zero habilidade de empreendedorismo, com zero habilidade de gestão de empresa, com zero habilidade de organização financeira. Um professor que se presta a dizer isso a um aluno, ao invés de motivá-lo e mostrar para ele uma realidade que não é bem assim que funciona, porque ele sabe que não é assim, chega a me dar um mal-estar, sabe? Porque não foi só a Letícia que escutou isso na faculdade, eu tenho praticamente certeza que quase todo mundo que tá aqui já escutou isso de um mestre, e de um mestre de extrema competência. Só que muitas vezes, por falta do seu próprio gerenciamento, ele tem uma carreira clínica que não funcionou e ele vomita isso nos alunos. Então vamos lá. Gente, pensando no nosso modelo, no modelo cognitivo comportamental e nos resultados que nós, psicólogos clínicos, vivenciamos na nossa prática, vamos pensar aqui comigo o seguinte: crenças, o nosso sistema de crenças, quem é da TCC aqui sabe disso, o nosso sistema de crenças geram frutos cognitivos, anotem isso aí. O nosso sistema de crenças geram frutos cognitivos. O que são frutos cognitivos, gente? Os nossos frutos cognitivos que estão descendo ali daquelas crenças, que estão sendo reproduzidos por conta do nosso sistema de crenças, são os pensamentos automáticos que nós temos no nosso dia a dia. São as emoções que nós vivenciamos no dia a dia diante da realidade, diante daquilo que a gente está tendo como experiência. E nós, da TCC, já sabemos que esses frutos cognitivos, eles não ficam somente na parte cognitiva. Eles também são transformados em comportamentos. E um comportamento que advém de um sistema de crenças distorcidos, um sistema de crenças que não é compatível com a realidade, faz com que esses meus comportamentos não sejam saudáveis. E comportamentos não saudáveis me geram resultados não desejados. Percebe o modelo cognitivo aí? Eu tenho um sistema de crenças que me geram pensamentos e emoções, e esses pensamentos e emoções me geram comportamentos, e esses comportamentos me geram resultados. Então, enquanto vocês não tratarem esse sistema de crenças que vocês têm sobre a carreira de vocês, sobre a profissão de vocês, vocês ainda irão emitir comportamentos que geram fracasso, que geram situações desconfortáveis, que geram, por exemplo, um sistema de resultados ali que reforça esse sistema de crenças centrais que vocês têm. Então, enquanto essas percepções da área de vocês não forem reorganizadas e vistas de maneira mais saudável, não existirá comportamentos que irão gerar em vocês resultados, tá? Então, o primeiro ponto é esse: melhorar a visão que vocês têm sobre o dinheiro na psicologia. Silmara falou aqui pra nós, deveríamos ter aula de empreendedorismo na faculdade. E aí, Silmara, eu vou partir do seguinte princípio: nós não tivemos e não acredito que isso será um dado de realidade em algum momento também. E aí a questão é a seguinte: as nossas universidades, elas estão ultrapassadas, inclusive, na metodologia científica que deveriam estar usando. Quem dirá trazer um conteúdo sobre empreendedorismo para psicólogos, tá? Então nós não vamos nos apegar a isso. Nós vamos nos apegar na nossa vida enquanto formados em resolver os nossos próprios problemas. Em olhar para a nossa realidade e falar, cara, não aprendi isso aqui na faculdade, então eu faço o que para recuperar isso? Eu faço o que para dar um passo além dos meus concorrentes? Esse é o pensamento.
Ó, a Priscila trouxe aqui pra nós. Eu não tenho habilidade nenhuma para empreender, mas continuo estudando muito para adquirir. Perfeito, tá? Se você não tem uma habilidade, você deseja ter, você precisa correr atrás disso. Não tem uma outra forma, não tem um jeitinho mais confortável. É isso mesmo. Se eu não tenho esse formato, esse funcionamento, essa personalidade, eu vou precisar correr atrás de uma outra forma. Lembra? Eu postei isso ontem aqui. Escolhas geram consequências, tá? Então vamos lá. Falamos aí então do quanto essas crenças geram resultados na nossa prática, na vida real. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: eu não vou citar valores aqui. Não vou falar sobre números aqui, porque esse é o seu papel. É você quem precisa sentar a bunda na cadeira e decidir o seu valor, tá? Você precisa aprender estratégias para colocar o seu próprio valor. E para isso, gente, a internet tá aí à disposição. E se eu não estiver muito enganada, a Marina ensina isso lá no perfil dela também. A nossa live de hoje, o nosso aulão, tem como objetivo pontuar algumas coisas para que vocês se ajustem aqui para transformar isso na prática, tá? É um aulão mais reflexivo para que vocês, de fato, pensem sobre o assunto de maneira mais organizada e joguem isso para a prática. Vamos lá. Uma pergunta aqui que eu quero que vocês me respondam aqui no nosso chat, tá? O que é um valor justo pela sua hora de trabalho? O que é um valor justo pela sua hora de trabalho? O que você acha que é isso? O que é um valor justo pela sua hora de trabalho? Quero ver comentários aqui. Vou esperar vocês me responderem para eu tentar puxar um gancho a partir disso. Ó, Silmara disse aqui, pelo menos o que o nosso conselho sugere. Que mais, gente? Que mais, galera? Gente, tô interdita aqui com a rua porque eu tô bem em frente ao vidro aqui do escritório. Eu tô vendo o pessoal passar ali, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu vou fazer um tchauzinho pro meu irmão que tá saindo de moto. Vamos lá, gente. O que é um valor justo pela nossa hora de trabalho? Um valor justo é aquele valor que você, profissional, você que tá aqui na minha frente, decidiu cobrar por ele de acordo com os seus cálculos racionais. Isso é um valor justo. É você ter a noção da sua competência, da sua habilidade, do quanto você estudou, do quanto você gasta com a sua própria empresa. É você, de maneira racional, decidir o seu valor. Valor justo é isso. Não é o CRP que vai me dizer qual é o valor justo da minha hora, entende? Quem vai cobrar a minha hora sou eu. Sou eu quem preciso sentar a bunda aqui na cadeira com uma calculadora na mão, com uma planilha do Excel na mão e entender quanto de fato a minha hora vale. Sou eu quem vou decidir isso. Não é uma outra pessoa, sou eu, tá? Ah, lá, mas eu uso um gestor financeiro. Ótimo, ele tem mais habilidade do que você. Só que você quem vai dar os dados para ele. É você quem vai ajudar ele a fazer essa análise. Ó, a Silmara falou aqui pra nós, considero os investimentos que eu faço nos meus cursos, supervisão. A Isa, meus gastos de dinheiro e de tempo precisam retornar, né? Os investimentos precisam retornar. Então, o valor justo nada mais é do que você decidir qual é o seu valor, tá? E aí eu não falei preço, eu falei valor. Então, vamos lá. O que você acha nesse momento de acordo com a sua realidade? Nesse momento, quanto de fato a sua realidade, a realidade que você oferece para o seu paciente tem valido? O quanto de fato você deveria estar cobrando, tá? Gente, não fica usando outros profissionais de exemplo. Você é você. É você quem sabe da sua realidade. É você quem sabe o valor do seu aluguel, o valor da sua supervisão, o valor dos livros que você compra. É você que faz a atuação. É você quem está fazendo a prática, então é você quem tem que ver quais resultados você está gerando. Não é o CRP, não sou eu, não é um outro profissional que mete uma tabela em você e fala, esse aqui é o valor que você deveria cobrar. Quem faz esse cálculo é você.
Segundo ponto, pensando nesse valor justo ou não, é qual é o mercado que você está inserido. Por quê? Porque também não adianta você sentar lá e fazer um cálculo, entender como é que funciona e etc e tal, e você pegar um profissional que é muito parecido com você e que está cobrando um outro valor. Faz sentido? Gente, é óbvio que nós não vamos utilizar apenas isso como parâmetro, mas entender como que está o mercado na qual eu estou inserida faz com que eu tenha uma visão mais realista da vida e que eu corra menos riscos. E aí, igual eu citei, né, o valor justo precisa ser pensado também de acordo com aquilo que você tem para oferecer. Aí eu já até pulo aqui para um outro ponto que eu ia falar mais pra frente, mas vamos lá, vou falar agora. Eu sempre escuto o seguinte: formei agora, eu acabei de formar. Eu posso já cobrar um valor justo? De novo, o que é um valor justo? E justo para quem? Então não adianta eu ter uma percepção de que eu deveria estar cobrando R$600 a minha sessão. Eu deveria estar. Eu acho que seria o justo. Era o que eu gostaria de receber. Tá, mas a sua hora vale isso? Seu nível de competência oferece os resultados que uma sessão de R$600 vale? Você acabou de formar. Você nem comprou livros ainda. Eu brinco porque o universitário não tem dinheiro para comprar livro, né? Eu comecei a comprar meus livros agora. Você ainda não fez um investimento necessário para ter competência e habilidade o suficiente para cobrar uma sessão de R$600. É justo para quem esse valor? Alguém sabe me falar aqui? Então, nós vamos avaliar essa questão do valor a partir de vários aspectos, de várias questões. Então, vamos lá. Eu formei agora, eu posso cobrar um valor justo? Primeiro, depende. Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Você já acredita ter habilidade o suficiente, inclusive o seu método de marketing, ele já permite que você tenha um número alto de captação a ponto de cobrar um valor maior do que a dos outros profissionais? Não, Lau, então quer dizer que eu formei, eu preciso cobrar baratinho? Não sei. Você quem vai precisar avaliar isso. É você quem precisa verificar como é que você se comporta na frente do seu cliente. E se o seu cliente vai te olhar e entender que você está gerando resultado na vida dele a ponto de valer aquele valor que ele está te pagando. Então não é só você quem tem que pensar sobre isso. Aqui tá cheio de gente que fala o tempo todo, né, gente? Não aqui, tá? Mas na nossa área tá cheio de gente falando o tempo todo. Ai, mas o psicólogo precisa ser caridoso. Mas o psicólogo também precisa trabalhar no voluntariado, porque nós lidamos com a saúde emocional do outro. Sim, eu concordo. Só que o que eu vejo de profissional cobrando caro, sem o mínimo de competência, é assustador. E aí, cadê a moralidade por trás? Cadê o nosso papel por trás? Eu não deveria cobrar de acordo com aquilo que de fato eu tenho a oferecer? Então, se eu, por exemplo, quando eu formei, aí eu tô falando de mim, tá? Quando eu formei em 2016, em 2017, em abril, eu já tinha 2 pacientes. Eu peguei o CRP e já comecei a atender 2 pacientes que já estavam ali na fila de espera. Quando eu comecei a atender, eu tinha 5 anos de faculdade e 2 anos de formação em terapia cognitivo-comportamental. Então, eu concluí a faculdade já com a minha formação prática e supervisionada em terapia cognitivo-comportamental. Além disso, eu também já tinha, na época, 4 anos de estudos em terapia cognitivo-comportamental, porque eu comecei a estudar TCC no meu 2º ano de faculdade. Quando eu formei e me olhei na minha clínica, veio as perguntas, né? Quanto é que eu vou cobrar? Como é que faz? Né? E aí, o que nós fizemos foi: qual é a média que os profissionais aqui da cidade estavam cobrando, pra gente colocar um pouco abaixo, já que nós tínhamos acabado de formar. Nós tínhamos tido ali
na época da formação, 2 pacientes na qual a gente atendeu, fez o tratamento deles. E depois, agora, eu tinha 2 pacientes na fila de espera. E aí, olhando para aquilo, eu jamais, conhecendo o que eu sabia e o que eu deixava de saber, eu jamais teria coragem de colocar um valor, por exemplo, de um profissional que está no mercado há 3, 4 anos. Por quê, gente? Era porque eu era incompetente ou eu não iria gerar resultados nos meus pacientes? Naquela época eu nem sabia como ia ser. Só que moralmente, olhando ali para aquela situação, eu falei, cara, não é justo. Eu acabei de formar. Nesse momento agora, esse primeiro ano, o meu objetivo é treinar, é ficar muito boa nisso aqui, para eu poder melhorar o meu valor daqui a pouco. Eu não vou começar de cima. Gente, quem começa de cima, cai de lá. Quem começa muito de cima, cai de lá. Então, é começar a entender, gente, que não é só a questão de preço, de valor, do que vocês gostariam de cobrar. É uma análise muito, muito funcional mesmo do que de fato você tem para oferecer, tá? Então, coloquei aqui. Essa questão da autoridade, será que as pessoas vão te pagar o valor que você está pedindo se você ainda não tem um nome no mercado? Se você ainda não tem referência, se as pessoas ainda não te conhecem, se você ainda não está sendo indicada com muita frequência pelas pessoas que te conhecem? Qual é o feedback social que você está recebendo para você se sentir confortável em cobrar um valor justo? Vamos lá, deixa eu ver os comentários aqui. Sou recém-formada, faço supervisão, mas não invisto muito. Cobro apenas valor social. Maria, você tá confortável com isso? Esse valor, você se sente... eu falo, gente, que isso é uma questão mais íntima minha, tá? O valor, quando ele está adequado à minha realidade e ele foi pensado de maneira organizada, estruturada, ele me gera conforto e não incômodo. Eu não saio do atendimento do paciente X incomodada porque ele tá me pagando tal valor e eu acho que eu deveria estar ganhando mais, porque, cara, eu sei que eu deveria estar ganhando mais. Então, se observe isso, tá? Então, vamos lá, voltando aqui pro nosso roteirinho. Gente, dúvidas, como é que vocês estão aí? Tá todo mundo vivo? Tá todo mundo bem? Agora, vamos lá. Pensando em organização, falem aqui pra mim. Você sabe exatamente quanto você ganha por mês? Você sabe como que ficou o seu balanço de 2022? Ou seja, você sabe todas as entradas que ocorreram nos 12 meses, todas as saídas, qual foi a média, qual é a média do seu Prolabore, qual é a média de custos que a sua empresa tem? Você fez um balanço em dezembro do seu ano ou em janeiro? Eu fiz o meu em dezembro nas férias. Você tem essa noção? Você sabe qual é o mínimo que você deveria estar ganhando de acordo com as suas necessidades? Você tem um lugar na qual você registra isso para você consultar quando necessário? No dia 30 do mês, no fechamento do mês, você entra lá nesses registros e faz o balanço do mês? Se entrou mais, se saiu menos, o porquê que saiu menos, o porquê que entrou mais, com o que você gastou, o quanto a sua empresa consumiu desse dinheiro, usou desse dinheiro e o quanto sobrou para você, psicóloga, profissional, pessoa. Alguém me fala aqui? Ó, a Isa falou para nós, ó, tem uma planilha financeira. A Carla pôs um não aqui, uma carinha triste. Carla, vamos arrumar isso aí. Vamos arrumar isso aí. Outra crença, né? Voltando lá no início do nosso aulão de hoje. Psicologia não é profissão. Eu sou um psicólogo clínico, eu não tenho uma empresa. Eu não trato a minha área, a minha carreira, a minha profissão como profissão. Ah, eu só tenho um consultório. Ah, eu subloco uma sala. E daí? Não tá entrando dinheiro? Não tá saindo dinheiro? Você não paga aluguel? Você não paga supervisão? Você não tá pagando os livros que você compra? Você não comprou um telefone para fazer as suas videochamadas? Você não investe aqui no Instagram? Gente,
tudo isso é imprescindível para que a visão da organização financeira se transforme dentro de vocês. Enquanto vocês não encararem o trabalho de vocês como algo profissional, não vai rolar. Não vai. E aí vocês irão viver numa clínica de instabilidade. Por que é instável? É a clínica ou é você? Quem que é instável? É a clínica de psicologia, a profissão do psicólogo, ou é o psicólogo que não se trata como ele deveria se tratar? Aqui, a Isabela falou pra nós, eu não atendo há 1 ano, mas eu tenho tudo em planilha. Ó, a Lilian concordou, realmente é preciso mudar a mentalidade. Ó, a Isa falou, mas não anoto que eu invisto em psicologia, meu objetivo é esse agora. Vamos anotar, vamos registrar. Eu faço uma lista, gente, às vezes não, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas eu gosto, né, e aí já pensando até em algo mais pessoal meu, eu tenho lá no meu planner, um espaço no meu planner onde eu registro os livros que eu li durante 1 ano, né? Isso eu já contei aqui pra vocês. Só que eu tenho um outro espaçozinho que eu anoto, eu registro as aulas que eu assisti, os podcasts que eu ouvi, artigos que eu li, capítulos aleatórios de livros, cursos que eu concluí. Por quê? Para chegar no final do ano e ter uma noção de que se eu estou, de fato, investindo no meu treinamento ou se eu sou uma profissional como as outras, acomodada, que não investe em si mesma, que não busca outro tipo de informação. Eu gosto de fazer o meu balanço pessoal no final do ano, não só em relação ao dinheiro, mas em quem sou eu como profissional. Então é isso, vamos lá. Seguindo aqui, o que é interessante que vocês saibam? O quanto vocês ganham em relação a tudo que entra, tudo que sai, ou seja, todos os gastos de vocês, todos os gastos, sejam gastos pessoais ou gastos da empresa, e aí cada pessoa irá fazer num formato diferente, tá? Aqui na minha empresa, eu e a minha empresa somos uma única pessoa, tá? Não é o melhor jeito, se tiver alguém aqui que trabalha com gestão de empresas, vai me crucificar agora, né? Porque o correto é o CPF e o CNPJ. Aqui somos um só, tá? Então, o dinheiro que entra aqui, eu calculo tudo como entrada para mim, saída para mim ou para minha empresa. Não sei se faz sentido para vocês. O quanto a minha empresa gasta, só que eu tenho uma visão do quanto a minha empresa gasta. Por que eu tenho uma visão? Porque lá no aplicativo que eu uso, que eu já vou indicar para vocês, tem uma classificação lá que eu coloco, gastos com a empresa. Aí tem uma outra classificação lá, que é gastos com taxas e impostos. Então, tudo que eu vou gastando, consumindo, usando dinheiro, eu vou registrando nesse aplicativo de maneira classificatória. Então, no final do mês, eu tenho plena visão do que a Lauane gastou, do que o CNPJ gastou e do quanto de impostos e taxas eu paguei durante o mês. Outra coisa que é importante que vocês saibam é qual é o valor médio da sua hora. Como que eu faço isso? Eu tenho uma planilha lá no Excel, aí já não é aplicativo mais, eu uso 2 métodos, tá, de controle da minha vida financeira. Uma planilha no Excel e o aplicativo que eu já vou passar o nome para vocês. Na planilha do Excel, lá tem um registro de cada cliente ativo meu. Lá tem a quantidade de horas que eu atendo esse cliente em cada um, e lá tem o valor que cada um me paga, o valor da hora. E aí a própria planilha soma para mim quantas horas eu tenho atendido no mês e quanto em dinheiro tem entrado. Por quê? Porque depois um divide pelo outro e eu entendo qual é o valor da minha hora média. Por quê? Porque cada pessoa eu cobro um valor, porque já tem pessoas antigas, tem pessoas do contrato de 2022, tem pessoas do contrato de 2023, tem pessoas que não estão no contrato, como por exemplo, eu estou oferecendo agora, é um novo tipo de serviço que eu ainda nem divulguei, mas eu já estou com 2 clientes, que é o processo de mentoria para psicólogos, tá? Provavelmente eu nem vou fazer esse processo de divulgação, mas é um tipo de mentoria na qual eu ajudo o profissional a passar pelas dificuldades da clínica, tá? Eu já fazia isso em supervisão, mas agora eu estou fazendo de maneira mais estruturada. E ali entra um outro valor. Então, ao somar todo aquele valor com a quantidade de horas, faz a divisão, vai sair o valor médio do quanto vale a sua hora.
Isso facilita, por exemplo, se alguém quiser me contratar para uma palestra. Eu consigo somar, fazer o meu valor ali a partir daquele valor médio da minha hora. Esse é meu jeito, tá? O jeito que eu faço. Então, eu faço pelo aplicativo e faço pelo Excel. Outra coisa que é importante, porque você tá ganhando e você está gastando. Você, pessoa, você, sua empresa. Seja lá como você fizer essa divisão. Você precisa entender quais são os seus lucros. A sua empresa está lucrando ou só está pagando boleto? Você está pagando para trabalhar. Porque se você está pagando para trabalhar, você precisa analisar onde você está errando. Se precisa reduzir gastos, se precisa mudar o tipo de empresa, se você precisa melhorar a sua captação ou o valor da sua hora, tá? Só é possível ter essa visão se você tem tudo registrado. Eu sei, gente, exatamente quanto eu ganhei no 4º mês do 1º ano de consultório que eu tive. E eu sei, inclusive, as coisas que eu gastei. Por quê? Porque desde sempre eu registro. Desde sempre eu registro. Eu tenho relatório de tudo, eu tenho tudo registrado, tudo anotado. Então, vamos lá. Coisas que vocês precisam pensar nessa questão dos gastos, tá? CRP anual, aluguel, internet, cursos, livros, energia, ferramentas, papelaria, supervisão, treinamento, tudo aquilo que é em relação à sua profissão, à sua carreira. Gente, lá no início, quando eu formei, eu sempre trabalhei com registros, tá? Desde sempre eu uso o aplicativo Organize. Vou escrever aqui para vocês. Organize. Esse aqui é o nome do app. Coloquei aí fixado para vocês. Esse aqui é o nome do aplicativo que eu sempre utilizei. Hoje ele é um aplicativo pago, tá? Na época ele era gratuito e já tem uns 2 ou 3 anos que eu pago para usar ele por ano. Lá é possível você registrar absolutamente tudo. Então você registra tudo que sai, tudo que entra. Essas entradas você consegue registrar pelo nome do paciente. Você cria lá o nome do paciente, o valor que ele tem que te pagar e o dia da mensalidade dele, se ele precisa te pagar por mensalidade, por semana ou por quinzena, tá tudo lá. Então você registra, a mesma coisa são os seus custos, tá? Você consegue registrar absolutamente tudo lá. Então lá você consegue já fazer um comparativo de que se tá entrando mais, se tá saindo menos. Entende? Lá você consegue fazer todo o processo de relatório, tá? Esse aplicativo te dá todas as ferramentas que você precisa em relação à organização. Eu uso ele, estou muito, muito feliz com ele, tá? Existem outros e existem aí várias tabelas do Excel também que pode fazer esse serviço para vocês. Eu não gosto, tá? A única coisa que eu faço no Excel é esse cadastro de clientes para eu fazer alguns registros ali também. No início, gente, eu sempre registrei, o objetivo sempre foi a empresa se bancar, né? Eu nunca tirei dinheiro do meu bolso para colocar na empresa, nunca precisei. Quando eu falo do meu bolso, dos extras que na época eu fazia, né? Na época eu trabalhava fora, quando eu montei o consultório. Pelo menos os primeiros meses ali, 2, 3 meses, se eu não estiver muito enganada, eu trabalhei numa loja de calçados. E eu nunca precisei tirar dinheiro dessa loja de calçados para colocar no meu consultório. Ele sempre conseguiu se manter, né? Por isso que com 2, 3 meses eu já saí da loja de calçados e fiquei só da clínica e desde então é assim que funciona. Na época, eu escutei 1 milhão de pessoas me dizer o seguinte: de tudo que entrar, faça uma reserva de 10%. De tudo que entrar. Se entrar R$1, você vai tirar 10% desse R$1 e vai colocar na sua conta poupança. Você vai guardar na sua reserva de emergência. Porque pode acontecer uma emergência e você se ferrar. Pode vir uma emergência, você quebrar um pé, por exemplo, e não poder trabalhar. Ou você pegar dengue e ficar 2 semanas sem atender. Isso pode acontecer, é uma realidade. E eu não escutei. 1 milhão de pessoas me avisou isso. Eu ignorei, menina nova, menina boba, fingi demência e segui a vida. Gastando tudo que entrava. Tudo. E aí, aconteceu um negócio que todo mundo aqui precisou se
readaptar, se reorganizar, se virar nos 30 e resolver os próprios BOs. Veio a pandemia e falou assim pra mim: cara, tu tá ferrada. Você não tem R$1. Você não tem R$1 e agora você vai precisar ficar sem trabalhar. Porque a gente tá em pandemia, você não atende online e você precisa fechar o consultório porque não pode atender presencial. Seus pacientes também não vão ficar porque é uma pandemia, ninguém tem dinheiro. E aí, naquele exato momento que veio a pandemia, eu lembro de, na época, agradecer as coincidências da vida, um pouco a tudo, de que nós no consultório, eu e a Natália, tínhamos acabado de pagar os boletos do mês seguinte, porque geralmente a gente pagava tudo adiantado. Então eu tinha ali um mês para me virar nos 30 e fazer acontecer de novo. Porque eu não tinha R$1. Eu não tinha um puto no bolso. E aí, a partir daquele momento, eu pensei o seguinte: cara, agora eu vou ter que mudar, né? Mudar, porque eu não posso passar por isso de novo. Olhar pra minha vida e falar: eu não tenho R$1 e também não tenho um emprego, né? Porque o meu emprego está em risco. A minha clínica está em risco justamente porque eu fui irresponsável o suficiente de não guardar o dinheiro. E agora vai vir um aluguel daqui um mês, daqui 40 dias que seja, eu não tenho dinheiro para pagar, se eu não me virar nos 30. E aí, a partir daquele momento, exatamente do primeiro decreto que a cidade de Franca colocou, tudo que entrava eu passei a guardar 10%. Tudo, gente, tudo. Foi imediato, foi tudo. Entrava pouco. No começo entrou muito pouco, mas a história eu conto em um outro momento. E aí foi a partir dali que eu tomei adesão de reserva de emergência. Anotem isso aí. Se você ainda não sacrifica 10% do que entra, mesmo que entre R$5 só, você tá errando. E não me fala que eu não te avisei depois. Não me fala. Tá? Porque aí já não adianta mais também. Deixa eu ver os comentários aqui. Fundamental reserva de emergência, especialmente para autônomas. Especialmente porque o autônomo, ele não tem regalia. Ou ele tem o dinheiro que ele guardou, ou ele não tem dinheiro, porque não tem benefício nenhum. Ninguém é obrigado a dar o dinheiro para ele se ele não estiver trabalhando. Eu peguei, ano passado, gente, eu fiquei doente praticamente o ano inteiro. Se não fosse a minha reserva, eu tava bem ferrada. Eu peguei dengue, eu peguei covid, tive uns picos emocional também, nada legal, que eu tive que parar durante alguns dias. Eu viajei ano passado umas 3 vezes e sempre consegui me manter com o dinheiro que eu me responsabilizei em guardar. Marina falou aqui pra nós: aconteceu comigo esse final de semana, quase precisei internar a minha filha, mas pelo menos não estava ansiosa, pois eu tinha um dinheiro. A reserva te garante segurança. E a segurança te gera um bom estado emocional para você resolver seus problemas. Seja um problema financeiro ou seja um problema de saúde, de aperto, como a Marina passou esse final de semana. Então vamos lá. Comecei sem reserva de emergência, a pandemia veio, eu passei a guardar o meu dinheiro. Vamos lá. Seguindo aí, uma das perguntas que sempre aparecem é: como me preparar, como me organizar, como planejar as minhas férias, né? Já que quando eu não trabalho eu não ganho. Gente, vamos lá. Primeiro ponto é esse: você entender que você quer tirar férias e que ninguém é obrigado a te pagar por elas, né? Já que você é autônomo, já que quem manda aí é você. Você precisa entender que as férias fazem parte do seu ano. Então você precisa começar a se planejar para essas férias. Eu sempre planejo a data das minhas férias já nas férias anteriores. Ano passado, eu postei aqui para vocês. Eu estava de férias e já tinha escolhido a data das minhas férias desse ano. Mesma coisa vale para feriados, tá? Se você quer parar feriado, você tem que entender que você não ganha no feriado. Tá? Você não ganha no feriado. Então, se você quer folgar, se você quer ter folga, você precisa fazer o gerenciamento disso para que isso faça sentido. Porque também ficar folgando, tirando férias, se você não tá ganhando, essa conta não fecha. Tá? A não ser que você for herdeiro. Do contrário, se você só for autônomo e dono da própria empresa, o responsável por bancar isso é você. Então, vamos lá. Como eu faço o meu planejamento de férias? Entendendo que eu quero tirar férias,
entendendo a data que aquilo irá ocorrer e entendendo quanto que eu vou deixar de ganhar enquanto eu estou de férias, porque enquanto eu não estiver ganhando, eu preciso cobrir isso. Por quê? Porque os boletos não param de chegar na hora que eu tô de férias. Continua rodando normal. Meu aluguel continua vindo, a minha faxineira continua indo no consultório, eu continuo pagando energia, internet, tudo isso. Normal, tá? E sem contar que geralmente nas férias a gente gasta mais. Tem Natal, tem Réveillon, tem passeio, tem roupa, tem etc. Tem um monte de coisa. Começo de ano é mais uma lavada de coisa pra pagar. Só que você já sabe disso. A pergunta é o porquê que você não tá se preparando pra isso? Então eu organizo as minhas férias entendendo que eu preciso fazer o processo de cobertura delas. Eu preciso ali ter a reserva daquele dinheiro das férias que não vai entrar. Então, como que eu gosto de fazer isso? Vou até deixar uma conta aqui pra vocês, que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu pegar. Vamos lá. Vocês precisam sentar e fazer cálculos. Então, eu peguei um pequeno exemplo aqui, um exemplo simples. Vocês estão tirando por mês em torno, em média, de R$3.000. Pegar um número redondo aí para ficar fácil as nossas contas. R$3.000. Lau, mas tem mês que eu tiro 5, tem mês que eu tiro 1,5. Não interessa, qual é a média? Qual é a média que você tem tirado, tá? Eu espero que vocês saibam o que é média aqui. A média que você precisa todo mês bater, a meta, é R$3.000. Desses R$3.000, já que você quer tirar férias em dezembro, desses R$3.000, vocês precisam entender que 10% já está reservado para a reserva de emergência. Não é opcional. Tá? A reserva de emergência é o primeiro boleto que você paga. É o primeiro compromisso que você cumpre. Tá? Reserva de emergência. Você vai tirar 10% dali. Desses 3.000, sobrou ali. Você vai tirar os 10%, que são R$300. Tá? Tirou 300, jogou lá na reserva. Lá na conta que você separou só pra isso ou debaixo do colchão ali. Pelo amor de Deus, não façam isso. Só que você também sabe que você tem as suas férias para cobrir. Então você vai pensar o seguinte comigo, enquanto eu estou parada, enquanto eu vou tirar as minhas férias, eu ainda preciso ter os meus 3.000, eu não posso perder os meus 3.000. Então qual é o jeito que eu faço? Eu pego esses 3.000, que é o meu valor médio, e eu divido por 12. Por quê? Porque esse valor vai sair mensalmente do meu bolso para eu bancar as minhas férias. Então, desses 3.000 vão sair aí R$250 que vão para a reservinha ali das férias. Não é para reserva de emergência, é para reserva das minhas férias. Fez sentido? Lá, mas aí sobrou pouco para mim. Se eu ganho só 3.000, sobrou só 2.450. Ué, se vira e produz mais dinheiro. Se vira e investe um pouco mais no seu conhecimento de captação de clientes. Para isso vocês têm a Marina aqui. Cadê ela? Marina ignorou minha mensagem ontem. Se estiver aí, lê minha mensagem, me responde. A galera tá esperando a nossa resposta. Gente, o problema não tá nessa conta que eu fiz. O problema tá em como você tem feito o seu processo de captação e de investimento na sua empresa. Tá? O problema tá aí. Não tá no cálculo que eu fiz. Porque a realidade não muda. Você quer tirar férias, então você tem que ter o dinheiro. Você não quer passar por apertos, então você precisa ter reservas. Mas 2.450 tá baixo, então você vai ter que produzir mais, tá? O cálculo é simples. E aí, vamos lá. Um outro jeito que... Ah lá, a Marina tá aqui. Um outro jeito que tem também de fazer essa programação das férias é você aprender a pagar contas adiantadas. Então, muitas vezes, gente, mesmo que eu faça essa reserva durante o ano para suprir as minhas necessidades no final do ano das férias, chega em novembro, vai batendo ali novembro, eu começo a pagar as contas de dezembro. Eu começo a pagar as contas de dezembro, por quê? Porque dezembro eu não ganho, praticamente, eu trabalho só até dia 15, mais ou menos. Né? E acaba que a agenda sofre uma oscilação. Então ali eu começo a pagar as contas adiantadas. Por quê? Para eu passar esse tempo de férias sem ter custos. E aí volto com a vida normal em janeiro.
Lá, mas aí é fácil para quem já tá ganhando um pouco melhor do que eu que formei agora. Gente, não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para ninguém. Eu faço isso desde quando eu formei. Não é fácil para ninguém. Estamos falando aqui de mentalidade financeira. Estamos falando aqui de organização. Estamos falando aqui do trabalho da Marina, que é a captação de clientes. Você só vai se sentir segura a fazer um bom gerenciamento da sua empresa se o dinheiro estiver entrando. Se o dinheiro não está entrando, você não precisaria nem estar nessa live aqui agora. Você tinha que estar lá enchendo o saco da Marina e fazendo ela te ensinar a ganhar dinheiro. Entende? A questão é, aqui eu tô trabalhando para vocês entenderem que com o dinheiro que entra tem como se organizar de alguma maneira. Só que se não tem dinheiro entrando e você tá tendo prejuízo com o seu consultório, você precisa aprender a gerenciar isso melhor no sentido de ganhar dinheiro, de captar clientes. Tá faltando estratégia, tá faltando captação e tá faltando uma mentalidade de que você precisa encarar o seu negócio como negócio. Ó, coitada da Marina, não deve me aguentar mais. Eu acho ótimo. Vocês tostem as paciências delas lá, não tem problema nenhum. Ó, Psi Divergente mandou aqui assim pra mim. Queria que essa live ficasse gravada. Galera, não fica, mas a boa notícia é, pra quem é meu supervisionando, tem acesso à nossa comunidade do clubinho da TCC. E lá vocês têm acesso a tudo isso. Esse aulão vai pra lá hoje ainda, tá? Esse aulão já desce pra lá pro nosso clubinho. Assim que eu encerrar aqui, eu já faço os procedimentos necessários pra vocês, pra quem é supervisionando meu, ter acesso a esse aulão de hoje. Então, seguindo aqui, gente, pra gente ir concluindo, falei das férias, e aí vem uma pergunta, né, que às vezes vocês podem estarem se perguntando aí. Eu devo ou não devo cobrar as férias do meu paciente? Eu vou tirar só 15 dias em dezembro. O que tem ele me pagar a mensalidade normal ali? São só 2 faltas de cada um. Galera, seguinte, cada profissional trabalha de um jeito, afinal a consultória de vocês, quem manda lá é vocês. Eu, Lauane, não faço isso. Por quê? Por que eu não faço? Porque primeiro que moralmente eu não acho justo, tá? Não é ele quem tem que bancar as minhas férias. Segundo que eu, Lauane, não contrataria um profissional que olha pra mim e fala que ele cobra o ano inteiro, só que ele tira 15 dias de férias. Eu não contrataria. Por quê? Porque fere um princípio moral meu. Eu vou cobrar do meu paciente o serviço que eu estou oferecendo. O serviço que eu estou oferecendo. Lau, mas vamos lá. E se eu embutir esse valor durante o ano? Sim, é assim que nós fazemos. Mas não porque a gente embute férias, embute não sei o que, porque você cobra o valor da sua hora. Se você sabe fazer esse cálculo de maneira organizada, você garante as suas férias no final do ano, tá? Ó, a Lilian perguntou, vai ser disponibilizado também para que eles comprarem a supervisão em grupo? Lilian, se for ter supervisão em grupo, pode ser que sim. A questão é, eu acho que esse mês nós não teremos, tá? Carla mandou aqui assim, eu soube de uma psicóloga que está respondendo a um processo devido a cobrar sessão não realizada. Aí tudo vai depender, gente, do contrato que o cliente assinou, de como foi essa cobrança indevida, porque entra em cláusula de cobrança indevida às vezes, mas também precisa analisar qual é o tipo de cobrança indevida. E outra coisa, sofrer a um processo não significa que de fato ela está errada, tá? Anotem isso aí. A gente precisa entender algumas coisas primeiro. Então, por exemplo, eu cobro sessões do meu paciente se ele faltar me deixar na mão. Se ele faltar, então eu tô aqui esperando você e você não veio, no contrato que você assinou, eu tenho direito a receber essa sessão que você faltou sem me avisar, sem aviso prévio, tá? Hoje essa psicóloga segue a lei do consumidor nos contratos dela com o paciente. Precisamos ficar atenta a cobrar o valor cheio de uma sessão não realizada. Isso, mas para isso, gente, que aí a gente não invade a área dos nossos colegas advogados. Entende? Meu contrato, por exemplo, ele tem pauta jurídica, tá? Ele é válido juridicamente e todas as cláusulas dele assinadas pelo meu cliente foram aprovadas por um advogado, tá? Mesmo ele sendo um contrato digital. Geralmente entra em cláusula indevida, em cobrança indevida, quando o paciente avisou fora do contrato, tipo, avisou com
antecedência e ainda assim o psicólogo quis cobrar, ou o feriado que colocou e o psicólogo não quis repor. E aí, gente, é aquilo, né? Questões jurídicas, vai para juízo e aí esse negócio vai tomando outras proporções. Ó, eu cobro cancelamento com menos de 24 horas e isso está no contrato, mas avalio muito caso a caso. Perfeito. Então, galera, essa questão das férias, tá? Das férias, eu, Lauane, gosto de pensar que eu cobro tanto e desse valor tem que sair o meu valor das férias do final de ano. E aí, só que quem é responsável por isso sou eu e não o meu cliente. Eu não olho pro meu cliente e falo, ó, tem férias no final de ano, então você tem que me pagar as férias. Ou, olha, tem o 13º. Gente, autônomo não tem 13º não, tá? Vamos lá. Uma outra questão que apareceu recentemente pra mim numa supervisão. Lau, você acha justo eu cobrar do meu paciente a hora que eu me dediquei naquela semana em relação ao caso dele? Então eu gastei 2 horas aqui a semana só estudando pro caso dele. Eu deveria estar recebendo por isso, né? Afinal, eu estou me dedicando a ele. De novo, você sentou a bunda na cadeira e fez o valor justo do seu horário? Porque se você fez, então você não deveria estar se preocupando com isso. Agora, você querer olhar pra cara do seu paciente e falar, olha, eu vou te cobrar as horas que eu estudo por você, cara, sacanagem. Sacanagem. Então, vamos pensar o seguinte, se vocês querem receber um valor pela quantidade de horas que vocês estudam, esse valor é o valor que você tá cobrando do seu cliente. Agora, se você tá me cobrando, mas eu trabalho em plano de saúde, lá no plano de saúde eu ganho R$22 a hora. Sua escolha. Sua escolha, e não culpa do seu paciente, sua escolha. Tá? Você cobra o valor que você acha que a sua hora vale. Tá aí, sigo essa linha também, Lau. Tem uma caixinha do Nubank com o Save em Férias. Ai, que delícia. Eu gosto assim, gente organizada. Então, vamos lá. É isso. Eu acho que é isso, É isso. Galera, vamos tirar dúvidas. Como é que vocês estão aí? Tá todo mundo bem? Ficou dúvidas conforme eu fui falando, foi surgindo alguma coisa? Deixa eu ir tomando uma água aqui enquanto vocês vão conversando comigo. Tô vendo uns coraçõezinhos aí. Cadê os prints da tela, hein? Quero todo mundo printando e me marcando depois. E aí, lembrando, galera, para quem não pegou essa live todinha, ela será disponibilizada para os meus supervisionandos lá na nossa comunidade exclusiva, lá no clubinho da TCC. Então, lá dentro, além desse aulão de hoje, vocês irão encontrar mais de 20 aulas sobre o manejo clínico e sobre aí várias coisas que envolvem a vida do psicólogo. Então, lá dentro tem aula, inclusive, com a Marina, tem aula com a Patrícia, tem aula sobre DBT com a Letícia. A Letícia estava aqui com a gente hoje também. E é isso, gente. Eu espero, de fato, ter plantado aí em vocês uma sementinha do mal, que vocês voltem a repensar sobre a carreira de vocês, sobre a gestão financeira de vocês. Se vocês não conseguem fazer esse processo sozinhos, busquem um profissional que possa te ajudar de alguma forma. Tem pessoas especialistas nisso. Ó, a Lilian falou aqui, ó, só o povo sensacional. Ó, modéstia à parte, lá no clubinho da TCC, tem muito convidado foda lá mesmo, tá? Tem muito convidado. Marina, Letícia, Patrícia, a galera tá toda lá. Vai entrar um aulão também com a Natália. A Natália tá me devendo esse aulão, inclusive, que é sobre terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Galera, por enquanto, é isso. Fico muito feliz de trazer essa temática para vocês. Imediatamente agora eu vou liberar uma caixinha de perguntas e a gente continua conversando durante o dia aí, tá? Um beijo pra todo mundo, bom final de semana, já que já tá quase sextando, e a gente se vê daqui 15 dias de novo. Um beijo e até a próxima.